Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, dia 5 de novembro, aula 1 da apostila volume 5, de matemática. Neste mês, nós vamos estudar um pouquinho de geometria nas aulas de matemática, ok? Nessa aula 1, então, nós vamos entender um pouquinho o que é ponto, reta e plano, ok? Esses conceitos a gente trabalha muito na prática, a gente já trabalhou quando nós trabalhamos polígonos ali, medindo perímetro, medindo volume, a gente trabalhava com esses conceitos, só porque agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre eles, tá? A gente sabe que o ponto, ele é usado para marcar a localização no espaço, certo? Ele foi escolhido para isso por apresentar uma maior precisão nessa marcação, porque ele não possui formato, ele não tem dimensão, E quando a gente pega uma caneta, por exemplo, para fazer um ponto no papel, a gente só encosta a caneta lá no papel e ele faz aquele ponto. Então, esse espaço sempre, quando a gente for registrar um pontinho na geometria, a gente vai representar ele, A gente diz que a gente vai dar um nome para ele. E o nome, na verdade, não é um nome, mas a gente representa cada ponto, então, por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A gente pode usar a letra que a gente quiser. Então, eu faço um ponto e eu coloco lá embaixo a letra A. Esse é o meu ponto A. Se eu fizer um outro ponto lá do outro lado, faço o ponto, esse aqui vai ser o meu ponto B, por exemplo. Sempre, então, vamos representar os pontos por uma letra do nosso alfabeto maiúscula, tá? A letra maiúscula, ela representa, então, o ponto. As retas, elas são um conjunto de pontos alinhados. Então, reta, o nome já está dizendo, não existe curva, tem que ser retinho, como a caneta, assim, Para formar uma reta, a gente precisa de dois pontos, Um ponto mais outro ponto, a gente liga esses dois pontos numa forma reta, formando, então, uma reta, certo? Elas são infinitas para as duas direções, e sempre podemos notar duas coisas. Existem infinitos pontos em uma reta, Se a gente pensar para formar aquele risco reto, se a gente fosse fazendo um pontinho do lado do outro, também formaria uma reta, E é possível medir a distância entre eles, Se vai daqui a aqui, se eu pegar uma régua e medir, eu vou saber quanto mede essa minha reta. Para representar as retas, a gente também dá um nome para elas. E a gente também usa as letras do alfabeto. Só que no caso da reta, a gente vai utilizar as letras minúscula. Então, nos pontos, letra maiúscula, na reta, letra minúscula, certo? Quando a gente escolhe como referência um ponto numa reta, ela fica dividida em dois conjuntos de pontos. Cada um desses conjuntos de pontos recebe o nome de semi-reta. Porque semi é como se fosse um pedacinho da reta, Se eu tenho aqui uma reta, daqui aqui é uma reta. Se eu ponho um ponto aqui e um ponto aqui, esse pedacinho, então, ele vai ser chamado de semi-reta. É só um pedacinho da reta, entendido? E a gente também tem a questão dos planos. Quando a gente mede o comprimento ou a largura, como a gente mediu nas aulas passadas, a gente tem uma reta em um plano. Tem ponto fora dela, que também vão pertencer a esse plano. Lá na apostila de vocês, vocês vão ver um desenhinho lá, de uma figura desenhada, De uma figura desenhada. Os planos, então, eles são obtidos
a partir do enfileiramento dessas retas, de modo que elas não façam a curva. Como a Pro disse, é reta, não pode fazer curva, tem que ser sempre reta, como se a gente usasse sempre a régua para fazer essas retas. Um plano, então, ele pode ser formado por 3 pontos não colineares. Ele é representado pelas letras gregas, minúsculas, né? Então, o ponto é letra maiúscula, as retas letra minúsculas, e quando forma um plano, a gente vai representar pelas letras gregas minúscula. Pode ser alfa, pode ser beta, gama, qualquer letra do alfabeto grego, ok? Depois lá na página 42, então, vai ter uma atividade para vocês fazerem, ligando cada polígono com o número de lados, que a gente já estudou sobre isso, então vai ser bem fácil para vocês, né? É ligar o quadrilátero, o pentágono, o hexágono com o número de lados que eles têm, pensando no tanto de retas que tem para formar esses, né? O exercício número 2 também traz alguns polígonos, daí vocês têm que pintar os que já estão formados, tracejar os do lado para formá-los e ligar os pontos para estar formando novamente eles, né? Então, ali vocês vão estar trabalhando com ponto, com reta e com plano, né? A primeira coluna ele já está no plano, a segunda quando vocês fazerem as retas e a terceira ligando os pontos para ter bem definido cada conceito desse, o ponto, a reta e o plano, certo? Pois tem exercícios novamente para trabalhar com polígonos. Tem um que vai trabalhar lá na página 44, tem a malha quadriculada para vocês estarem desenhando os polígonos pedidos e alguns exercícios mais para vocês estarem contando quantos lados cada polígono